Olá, essa é a segunda aula sobre a classificação periódica dos elementos, a tabela periódica. E aqui nós vamos ver como se localizam os elementos químicos na tabela a partir de sua distribuição eletrônica. Para encontrar o período, basta analisar o número de níveis eletrônicos que um determinado elemento tem, enquanto que para encontrar o seu grupo, observa-se a sua valência e o seu subnível mais energético. Acompanhe os elementos representativos que são muito regulares. O G1, os alcalinos, todos eles apresentam um elétron na camada de valência e o seu subnível mais energético em S1. Já os alcalino-terrosos, o G2, dois elétrons de valência em S2. No grupo 13, nós temos 3 elétrons de valência em P1. No 14, 4 elétrons de valência em P2. No grupo 15, 5 elétrons de valência em P3. Os calcogênios, 6 elétrons de valência em P4. Os halogênios, 7 elétrons de valência em P5. E os gases nobres, 8 elétrons na camada de valência, tendo como subnível mais energético o P6. Acompanhe agora o nosso primeiro exemplo de um elemento químico com número atômico 20. Na sua distribuição eletrônica, encontramos 4 camadas, 4 níveis. Logo, esse elemento químico está no quarto período. Para encontrar o seu grupo, observamos que a sua camada de valência é a camada N, com 2 elétrons, e o seu subnível mais energético, que é o S2, o 4S2, faz com que ele esteja, então, no grupo 2, ele é um alcalino terroso. Ao fazer a intersecção entre o período e o grupo, nós identificamos o elemento químico em questão a partir de sua distribuição eletrônica, trata-se do cálcio. No nosso segundo exemplo, número atômico 17, aqui nós temos 3 níveis, 3 camadas, logo esse elemento químico está no terceiro período. A sua camada de valência é a camada M, com 7 elétrons. O seu subnível mais energético é o 3p5. Então, aqui nós encontramos o grupo 17, trata-se de um halogênio. Ao cruzar período e grupo, nós identificamos esse elemento químico de 17 prótons e 17 elétrons, trata-se do cloro. No caso dos elementos de transição externa, que são os grupos de 3 a 12, todos eles têm como subnível mais energético o D. E para encontrar o seu grupo, basta somar o número de elétrons em D com a valência do elemento em questão. Acompanhe o exemplo de um elemento de número atômico 25. Seu subnível mais energético, 3D com 5 elétrons. Sua camada de valência é a camada N com 2 elétrons. Somando 5 e 2, nós encontramos o grupo 7 para o elemento em questão. Já os elementos de transição interna, todos eles estão no grupo 3 e são bem irregulares. Lantanídeos e actinídeos estão todos posicionados no grupo 3. E para finalizar, agora acompanhe os blocos de acordo com o subnível mais energético dos elementos. Então, nós temos o bloco S, alcalinos e alcalino-terrosos, o bloco P à direita, os elementos de transição externo, bloco D, e os elementos de transição interno, bloco F. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.